na história da salvação. Encontramos um grande sinal, uma grande aliança. Essa aliança que Deus faz com a humanidade é também por nós considerada um grande matrimônio, um grande elo verdadeiro do homem com o Criador e do Criador com o homem. Mas o projeto de Deus, embora sendo uma obra perfeita, a ação do homem contaminou, prejudicou, tirou a grandeza da perfeição, e com isto a humanidade acabou por caminhar por milênios, sempre em busca de uma resposta, de uma autenticidade de vida melhor. Por quê? Porque a consequência foi desastrosa. A humanidade, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de pensar, acabou por conquistar a escravidão, a injustiça e a violência. Isso marcou a humanidade, como disse antes, por milênios. Mas chegou um momento que não poderia dar a essa continuidade. Chegou um momento em que Deus age mais uma vez e diretamente na humanidade. Aí aparece então a figura da mulher. O que essa mulher traz como sinal ou como alerta? A primeira coisa que nós ouvimos no próprio texto do Evangelho: essa mulher tem a capacidade de unir o ontem com o hoje, unir o antes com o atual, a presente. É a mulher que percebe com clareza a falta de alguma coisa. Essa mulher diz: eles não têm mais vinho. Mas que vinho é este? São 6 talhas, não é ainda a perfeição. Onde está então a ação perfeita de Deus? Está na continuidade, está no agir, está aí no ouvir. E a mulher então, simplesmente percebendo e sabendo que é hora de mudança, hora de atingir a plenitude da perfeição de Deus na sua história, ela diz à humanidade: façam tudo o que Ele disser. Jesus não diz muito, simplesmente Ele manda com que as pessoas se preencham novamente daquilo que trouxe na sua essência a graça do batismo, simbolizada na água. Encha as talhas, encha os corações pelo seu batismo, pela sua grandiosidade, pela sua criação divina. E agora, nessa grande transformação, vão para o mundo, leve para o mundo a presença transformadora de Deus. E qual é essa ação transformadora, essa presença transformadora? É o vinho bom, o vinho novo. Se antes era bom, mas éramos tocados pela injustiça e pela escravização, e agora somos agentes que saboreamos algo novo, graças a essa mulher. Ela soube unir o antes com o depois na presença para nós. E aí fica a grande pergunta: mas a escravidão acabou? A injustiça acabou? A violência acabou? Nós vamos logo, com toda tranquilidade, vamos dizer: não acabou. Mas aí vamos buscar a causa, onde está. Deus se fez presente, Deus fez a aliança, um grande matrimônio da humanidade com o seu Criador. Foi realizada a plenitude total. E o que está faltando então? Está faltando que nós trazemos simbolicamente sobre esse manto colocado aqui. De meu lado direito, nós encontramos aí bem aos pés do manto desta mulher
a bandeira da igreja, que mostra aí a grandiosidade da igreja no mundo todo. Essa igreja que se curva perante esta mulher. Essa igreja que traz para nós a alegria de reverenciá-la, e a alegria de poder amá-la e sentir-se amado por ela. Do lado esquerdo nós encontramos aí a bandeira do Brasil. O Brasil todo se curvando, mesmo aqueles que não tenham fé, mesmo aqueles que não tenham o sentido verdadeiro da presença de Maria na sua história. Esse Brasil está aí se curvando perante essa mulher. E quem é ela para nós? É a figura, é a imagem, é a presença da mãe. Nós brasileiros temos a alegria de ver uma pequena imagem, uma estatueta de barro quebrada. Que sinal é este? Nós não temos o sinal das bodas de Caná, mas nós brasileiros fomos agraciados com esse grande sinal. É uma pequenina imagem que poderíamos dizer insignificante, mas ela foi capaz. Deus foi capaz, através dessa pequenina imagem, nos trazer nesta noite aqui. Deus foi capaz, de, através dessa pequenina imagem, fazer o Brasil e a igreja toda se curvar perante a mãe verdadeira, nossa mãe. Então, cabe a nós cristãos, que fomos agraciados e fomos capazes de saborear o vinho novo. Esse vinho que se antes era bom, agora é melhor. Nós que temos essa alegria no coração, vamos levar para o mundo toda essa alegria. Vamos expandir para o mundo essa alegria, para assim também ver o nosso irmão, que está um pouco distante de tudo isto, possa sentir a presença da mãe. E a mãe está sempre atenta a todas as necessidades. E o filho jamais diz não ao pedido da mãe. E hoje nós também, nesta celebração litúrgica, vamos trazer os nossos pedidos, vamos trazer as nossas angústias, vamos trazer a nossa vontade de melhorar, vamos trazer a nossa disposição em levar adiante a missão salvífica de Deus através da nossa ação missionária. Vamos todos caminhar, porque algo importante nos impulsiona, e esse algo tão grandioso que é o amor de Deus e o amor da mãe para conosco, nos leva a crescer na fé. E eu os convido todos nesse momento a professá-la publicamente. Creio em Deus Pai.